navio não foi feito para ficar parado. Foi o que disse Edna Leão. Quer conhecer sua história? Fique conosco e descubra. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Divana, tudo e você? Tudo bem. Oi, Edna, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal. Oi, meninas, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A gente Se poder fazer apresente um aí. bate-bola, né? Isso, se apresente para nós aí, se apresente para o pessoal que está nos assistindo e nos conte a tua história. Bom, eu sou goiana, né? Nascida em Goiânia mesmo. E fiquei em Goiânia até 18 anos. Então, com 18 anos eu concluí a escola técnica, né, o curso de mineração, e saí para trabalhar. Fui para o norte do país trabalhar, para a região de Alta Floresta, divisa com Pará. Então, ali eu fiquei um ano e meio, 2 anos. Nesse meio tempo eu me casei, tive minha primeira filha, e depois fui para Rondônia e decidi que não era o lugar que eu gostaria de criar minha família, né? Porque a gente estava no interior de Rondônia, morava no município de Ariquemes, que naquela época, né? Tem muitos anos isso, né? Deve ter, sei lá, 30 e tantos anos. Ariquemes era a capital mundial da malária. Então, realmente, era uma área que tinha muitos casos, né? Então, a gente resolveu, né, eu e meu marido, a gente resolveu pedir demissão para vir para Minas e tentar alguma coisa por aqui. E assim a gente fez. Né? Eu também trabalhava na empresa, a gente pediu demissão e veio para Minas. Então, nesse meio tempo, assim, eu fiquei uns 6 anos fora do mercado de trabalho, né? Porque eu morei durante muitos anos, eu morei em vila de mineração. E a vila de mineração, onde eu morava, né? Até eu morei ali naquela área de Brumadinho, onde existe aquela barragem, eu morei ali muito pertinho, naquela vila. E eu não tinha muita possibilidade de sair de lá para fazer outras coisas, né? Porque eu já tinha filho, tinha a primeira, tive a segunda lá, então era muito difícil, a vida da gente não era uma vida bem apertada, né? Uma vida bem de recursos, assim. Só meu marido trabalhava, né? Sim. Ele era técnico e tal, então, assim, era técnico na época. E aí, com o tempo, surgiu uma oportunidade para a gente ir para uma outra vila da mesma empresa, mais perto da cidade. E a gente mudou para Congonhas, é uma vila da mineração que fica, na verdade, é município de Ouro Preto, mas é mais próxima de Congonhas do Campo. Então, quando eu fui para lá, aí a vida nossa, né, a minha principalmente, começou a mudar um pouco, né? Porque durante 5 anos eu não tinha tido oportunidade nenhuma de trabalhar, de estudar, de fazer outras coisas, né? Por limitação geográfica, dificuldade mesmo de me deslocar e ter que deixar as meninas e tal. Então, quando a gente foi para essa vila, a vida melhorou realmente. E eu passei a buscar mais oportunidades, né? Sim. Então, nesse primeiro ano que a gente chegou, eu tive 3 oportunidades de trabalho. Então, uma delas foi eu fiz um concurso para a Prefeitura de Congonhas, fui aprovada e comecei a trabalhar no início do ano seguinte. E eu, durante 4 anos, na verdade, fui funcionária da Prefeitura por 5 anos, mas um ano eu trabalhei em Congonhas e nos outros 4 eu trabalhava dentro da vila da mineração mesmo. Era ótimo para mim, porque eu trabalhava meio período, conseguia conciliar tudo, levava as meninas para a escola, voltava comigo. Enfim, eu pude acompanhar mais de perto, né? Até a minha mais nova fazer 9 anos. Então, assim, eu pude dar um suporte bom. E aí surgiu uma outra oportunidade para eu voltar para a mineração. E eu abracei, né? Porque era a minha profissão e era meu desejo, né? Então, eu voltei para a mineração.
trabalhar na mesma empresa que meu marido trabalhava. Era uma empresa alemã. E nessa empresa eu tive muitas oportunidades de aprendizado, principalmente coisas ligadas à tecnologia, né? Uhum. Eu trabalhava na área de planejamento, mais voltada para a área de topografia. Então, eu fazia toda a atualização dos mapas, né? Tudo estava preparado. Então, eu, né, transformava os mapas antigos, né, que eram só em papel, transformei tudo para digital. Então, assim, foi bem trabalho árduo, mas foi um trabalho bem interessante, foi muito bom fazer. Né? Ali eu trabalhei ali por uns 8 anos. E fui transferida para Carajás. Só que em Carajás, eu já estava na Vale, a empresa que eu trabalhava antes, ela foi vendida, era a empresa alemã que foi vendida para a Vale. Eu migrei, os funcionários migraram para a Vale, né? E aí eu fui transferida para Carajás. Fiquei lá, na verdade, eu fiquei um pouco mais de um ano. Meu marido não se adaptou, sentiu muita falta das nossas filhas, apesar de elas estarem já fazendo faculdade. Adultos já? Mas ele sentiu o ninho vazio mesmo, ele sentiu demais. E com isso a gente acabou voltando, um ano e meio mais ou menos, a gente já estava trabalhando em Mariana, Minas Gerais, primeira capital de Minas. Né? Então, assim, foi um período árduo. E aí, em 2009 eu fui transferido para Belo Horizonte. Em 2011 eu mudei de empresa. Fui pedir demissão da Vale e fui trabalhar na Iadal. Só que em 2015 teve uma guinada muito assim, o mercado ele reagiu muito e o preço do minério de ferro, né, caiu muito, caiu demais, tipo para um quarto do valor. Então as empresas que eram pequenas e as empresas que ainda que eram mais siderúrgicas, elas não conseguiram aguentar e todo o esforço e as equipes, o que eles tinham montado antes, eles foram desfazendo. Então, em 2015 eu perdi o emprego, enfim, e aí eu fiquei, agora o que eu vou fazer? Eu já tinha quase 50 anos na época. Sim. Né? E eu analisei o mercado e falei, gente, ninguém mais vai contratar esse ano, a mineração vai estar mais parada, porque ela recuperar, né? E mineração é cíclico, né? Então, assim, a gente, de tantos e tantos anos, a gente passava por esses processos mesmo, é normal. Infelizmente também que no Brasil depois de uma certa idade, mesmo tu tendo experiência, é muito complicado. Eles têm muito aquela questão de acho que preconceito, não sei, ou abrir vaga para outros que tu pode, do teu salário, pagar para 2, 3, né, que estão iniciando. Então, tudo isso pesa muito, né? Então, quando eu vi que o mercado ele não ia se recuperar tão rapidamente, eu tomei a decisão de ir para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, estudar inglês. Então, fui com a cara e com a coragem, né? Fui sozinha, aluguei um quarto para dividir com a outra imigrante também, em Boston, numa casa de família americana. Me matriculei, fui no Rio, tirei visto, fiz tudo e em julho eu já estava viajando. Então foi tudo muito rápido, né? Eu sou uma pessoa muito, muito decidida para as coisas. Quando eu falo que eu vou fazer, geralmente eu já estou com praticamente tudo pronto. Então... e outra coisa que dá para se notar também é que tu não pensou nos desafios, tu simplesmente botou a cara e foi, né? Acho que tudo que você fez, você colocou um pouco da coragem ali na frente e esqueceu se ia ter desafio ou não, mas teve, né, Edna? Muitos. Toda a trajetória, né? Eu sempre morei longe da minha família. E eu sempre morei também afastado dos centros urbanos, assim, durante muito tempo, né? Morei afastado dos centros urbanos. Então, eu nunca
aprendi pelo medo, né? É claro que o medo a gente sempre tem. É importante para a segurança da gente, tem que ter uma cautela, né? Sim. O risco tem que ser calculado, né? Já, você tem que levantar quais os riscos que você corre, né? Mas eu sempre fui muito atirada para as coisas, assim. Quero fazer, eu vou, levanto o que eu preciso, me organizo, né? De forma que eu vou me sentir um pouquinho mais segura e vou. Uhum. Né? Então, assim, foi um ano sabático mesmo que eu tirei, foi um ano muito bom. Conheci muitas pessoas, né? Estudava com pessoas muito mais jovens que eu, pessoas de todos os lugares, né? Árabes, pessoas da Jordânia, da Síria, italiano, colombiano, assim, uma mesclagem de pessoas diferentes, assim, com culturas diferentes. E era muito interessante, assim, porque o que me marcou muito, né, foi um colega meu que era da Jordânia. Um rapaz, assim, jovem, bem jovem. Na hora que ele me via no corredor, que a gente não estudava na mesma sala, não. Ele gritava meu nome, corria. Gostava da Edna. E a primeira coisa que ele me perguntou quando a gente conversou, ele falou assim, mas o que te fez vir para cá? Porque você, assim, uma mulher madura, né? Saiu do seu país, está longe da sua família, enfim. E eu falei para ele que eu tinha sido levada pela... enfim, pelo desafio. Seria um desafio para mim, mais um desafio. Né? Você chegar no país, você não fala a língua, você morar sozinha, ter que se virar, fazer tudo. Sem ninguém conhecido. Sem ninguém conhecido na cidade. Não tinha ninguém conhecido. E como que você se comunicava? Assim, tem inglês? Não, no início eu ainda conseguia falar alguma coisa, né? Assim, o básico do básico, mas a gente estranha muito a musicalidade, né, do idioma. The book on the table. A gente fala pausado, né? Organiza frases curtas, né? Mas tem muita expressão idiomática que a gente não conhece. Então, eles juntam as palavras e comem sons de muitas vogais. Então, é muito difícil. Inclusive, assim, humano, eu evolui bastante, mas não no inglês. Eu até sou boa em gramática, também talvez em vocabulário, mas a pronúncia você não consegue. A minha Alice, conversar eu consigo conversar. Porque quando você está junto a pessoa, é mais fácil se fazer entender, né? Agora, quando eu vou conversar, por exemplo, por telefone, eu não posso. Eu acho que o brasileiro, toda vez que vai pro... Acho que todo brasileiro que vai para os Estados Unidos, que não sabe idioma, ele vira um pouco italiano. Ele fica, mamadona, tu não me entende, começa a fazer as mímicas, né? Fazendo mímica. Mas a minha escola tinha muitos brasileiros também. Então, isso já passava uma certa segurança, né? A pessoa está falando, ninguém entender. Mas eram desconhecidos, né? Sim. Não, porque eu estou falando por causa do idioma. Falava português, que aí você se sentia mais segura, né? Para falar que alguém estava te entendendo, né? Mas acontece assim, que como a gente quer aprender, a gente acaba, às vezes, dando preferência para conversar com as pessoas que falam inglês, né? Ou que falam outros idiomas e tudo. Então, assim, foi um período muito bom, né? E até comecei a falar desse rapaz da Jordânia, quando ele me fez aquela pergunta, que tinha feito sair, eu falei que tinha sido desafio. Ele falou, pois é, porque no meu país, pessoas com a sua idade são velhas, as mulheres são velhas. Nossa! Já são consideradas idosas. Que interessante. Assim, movimentos, assim, mesmo porque a gente sabe que culturalmente tem muitos países que as mulheres não têm muitos direitos, né? São muito submissas ao esposo, à casa, então, né? Principalmente ali no Oriente Médio, naquela região ali, tem muitos, né, muitos países que guardam, né? Protegem muito as mulheres, que
tratam assim realmente como um bibelô e, enfim, elas são são criadas mesmo para procriação, para cuidar de casa, para cuidar do marido e tal, e se limitam ali. Uhum. Então, foi o que ele me disse. E aí eu fiquei até assim, eu me senti até lisonjeada, né? Sim. Porque, afinal de contas, eu, no alto dos meus 50 anos de idade, eu estava voando. Eu estava voando, né? Sim. E pela primeira vez, eu tive, né, a possibilidade e a oportunidade de fazer algo que eu desejava há muito tempo, que era viajar, passar um tempo fora. Uhum. Então, assim, para mim foi uma realização. Ah, que maravilha. Foi um momento marcante para ti, essa fase, essa etapa lá. Acho que um momento de crescimento também, né, Edna? Muito, muito desenvolvimento, muito crescimento pessoal, né? Porque lá, assim, eu busquei várias coisas. Eu tirei carteira de motorista, lá eu consegui o Social Security. Então, eu perguntava, conversava com outro e tal. Quando eu fiquei sabendo, por exemplo, que em tal estado a gente poderia conseguir tirar o Social Security. Então, eu chamei uns colegas, nós fomos, né? Então, assim, coisas que são difíceis para a gente conseguir, né? E quando eu fui, eu tinha intenção até de ficar um tempo maior, né? Eu já trabalhava, tinha carro, trabalhava, né? Fazia entrega. Assim, eu trabalhava muito. E eu também estudava. Então, eram muitas horas de trabalho. Então, eu começava cedo, acabava tarde, só tinha um dia de folga por semana, durante a semana, né? Mas foi um período também produtivo financeiramente, né? Porque a segunda escola, que era muito cara, eu conseguia pagar com o que eu ganhava lá. Né? Eu pagava as minhas despesas, eu pagava, se não me engano, um quarto, $750. Era bastante trabalho, mas compensava pelo ganho, né? Minha despesa toda, eu me mantinha realmente com o meu trabalho. E era bom, assim, muito bom, porque conhecia outras pessoas e não tinha muita rotina, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de rotina. Eu fico entediada facilmente, então, assim, talvez um pouco dessa minha inquietude, né, seja isso. Desde criança, sim, né? A gente foi criada em Goiânia, minha família, eu fui criada, os tios foram morar conosco, então a gente tinha uma família grande e a gente brincava muito, e eu sempre era muito levada, né? Não parava de jeito nenhum, era em cima da árvore, correndo, entrando no tambor, rolando, descendo rua. Bem imperativo. Queimada. Não, assim, era uma farra. Então, eu sempre fui muito ativa. Né? Quando eu entrei na escola técnica, por exemplo, eu passava quase o tempo todo na escola técnica, porque eu estudava num período, eu trabalhava em outro período da escola. Sempre trabalhei, sempre desde 13 anos de idade, sempre trabalhei. E, para mim, ficar parada não é muito fácil. Né? E está sendo, assim, um exercício também, agora, né? Fazer um trabalho mais tranquilo, sem muita interferência, sem muita movimentos, né, físicos. Assim. Nos conta um pouco o que tu tá fazendo hoje. Sim. Então, aí, depois disso, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não consegui mais me recolocar no mercado de trabalho. E eu fui trabalhar com artesanato, faço várias coisas, gosto muito de fazer, mas fiz profissionalmente por um tempo, inclusive trabalhava fazendo coisas para festas personalizadas, mas eu cheguei à conclusão que eu quero fazer isso para minha família, para os meus amigos, um presente, uma coisa assim, não profissionalmente. Virei noite, foi muito cansativo, não é uma coisa rentável, porque para ser rentável tem que ser um esquema de produção em série, então você tem que limitar o que você faz
E pelo fato da minha personalidade, eu gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Uhum. É uma coisa que, para mim, é difícil. Então, por isso eu fazia muita coisa. Uhum. Mas aí não torna rentável. Porque é artesanal mesmo. Uhum. É 1 a 1. Né? Dedicar tempo, né? Concentração, tudo tem. E é cansativo também, né? E para manter qualidade é só tu fazendo. Porque se tu passa, às vezes, para maior, que nem tu disse ali, para render, tu tem que ampliar, tu vai passar para outros e não faz da mesma qualidade que você empenha, né? E para contratar também é difícil. Pequeno empreendedor, às vezes é difícil você ter um funcionário. Muito complicado isso. Uhum. É muito caro, né? Uhum. O empresário brasileiro, ainda que seja uma empresa individual, um MEI, né? Se ela tem o direito de contratar um funcionário, mas ela precisa de ter um rendimento, um bom rendimento para ela poder fazer isso. Uhum. E no esquema de artesanato, realmente não era possível. E aí depois eu resolvi sair de casa de novo para trabalhar, e fui trabalhar com imobiliária. Trabalhei com locação, fiz o curso para tirar o Cresce, tirei o Cresce, trabalhei durante um tempo, né, com vendas. Mas aí, na última imobiliária que eu estava trabalhando, eu estava deslocando muito, né? Porque nesse meio tempo, eu fiz um outro movimento. Eu sempre morava em um bairro, onde minhas filhas moram também hoje. Uhum. E eu decidi comprar um outro apartamento menor e alugar o meu apartamento nesse bairro, que é um bairro muito comercial, assim, muito procurado, porque tem universidades. E uma universidade em frente ao meu prédio. Uhum. Então, assim, basta abrir a boca, eu alugo ele fácil. Entendi. Né? Então, eu cheguei à conclusão que eu precisava de melhorar minha renda, apesar de ser aposentada, né? Claro, de ter saído, não ter conseguido voltar para o mercado de trabalho, né? Eu acabei me aposentando um pouco mais cedo. Edna, me conta assim, que momento que você conheceu o Luizota? Que momento da sua vida? O Luizota, eu ouvi uma chamada dele, né? Recebi, se não me engano, no e-mail, no YouTube. E aí eu até coloquei lá para eu assistir, né? Uhum. E coincidiu de a primeira vez eu não consegui assistir, depois no outro dia que eu coloquei, eu estava no carro, coloquei para ouvir no carro. Eu achei muito interessante a forma, a abordagem dele, porque ele assim, me passou uma segurança tão grande e uma firmeza. Uhum. Ele não faz propostas e nem promete nada. Ele fala que a coisa é simples, mas não é fácil. Uhum. Né? Então ele é muito honesto. Eu achei muito honesta a forma dele. Uhum. Ele entrega realmente o que ele fala, né? Sim. Uhum. Então eu falei, gente, gostei muito desse cara. Eu vou fazer esse curso aí. Uhum. E aí eu matriculei no Maninal, era para durar uma semana, foi por uma semana. Aí, a segunda semana, eu falei, não, eu já fui lá pedir demissão. Já foi lá, chutou o pau da barraca? Pô da barraca, pronto, falei, agora eu vou ficar só por conta, eu quero ficar por conta, que eu quero aprender esse negócio aqui. Uhum. E no Ovo Delivery, que era para ser uma semana, virou um mês, ou mais de um mês. Sim. Né? Uhum. Então foi o mês de maio, se não me engano. Uhum. E lá pelo dia 20, já tinha aberto as inscrições e eu não tinha condição naqueles dias de fazer a minha inscrição. E eu falei para a Daiane, segura minha vaga, eu não tenho dinheiro agora, mas assim que virar um mês, meu cartão eu já vou poder fazer com o meu cartão. Uhum. Não é nem questão que eu não tinha limite, eu até tinha o limite, mas eu não tinha como colocar mais uma parcela de alguma coisa para aquele mês. Uhum. Aí falei com ela falou, não, Edna, eu vou guardar a sua vaga aqui, vou guardar nessa mesma condição. Então tá. E aí, assim, virou um mês, eu fiz a inscrição, no mês
mês de junho, já tinha aberto a conta, já tinha, acho que já tinha até quebrado aquela conta de $30. Quem nunca, né? Eu comecei a operar, assim, eu perdi um detalhe e eu estava saindo do gráfico, saindo da operação, mas eu estava fechando só o gráfico. Nossa. Então, quando eu vi que eu tinha perdido, eu falei, gente do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí eu voltei nas aulas do Luiz, fui estudar tudo de novo, né? E aí eu vi onde que eu estava errando. E comecei a abrir a conta de verdade, comecei a operar, né, mais devagarinho e tudo. E poucos dias depois eu fui sorteada na Vida Nômade, na viagem para Punta Cana, com $1.000 na conta. De lambuja. Que maravilha! Assim, e foi muito interessante, porque quando eu fui pegar esse caminho, né, eu tinha conversei com Deus, né? Eu falei, meu Deus, eu tomei essa decisão, eu realmente não estava feliz, mas eu estou gostando muito do que eu estou fazendo, mas se não for uma coisa boa para mim, o senhor sinaliza. Mas sinaliza assim, se for para ser bom, você me mostra, mas me mostra com letras garrafais. Porque eu sou meio tonta, sou meio, assim... Lesada. Às vezes eu sou meio distraída para algumas coisas. Então, realmente, você me mostra se for para ser bom para mim. E se não for, me mostra logo. Tipo, eu quebro essa conta que eu já pus, eu faço alguma coisa que eu vou me decepcionar. Mas se for para ser bom, me mostra uma coisa boa. Aponta para mim. E não é, quando eu fui sorteada, eu falei, é a resposta de Deus para mim. É muita pretensão minha, não é achar que eu tenho esse canal aberto assim, direto com ele, né? Que não ia ser para ti, né? Foi bem sinalizado, carimbado e assinado, né? E ao vivo para mais de 1.000 pessoas, mais de 500 pessoas. Eu vi. Umas 2.000 pessoas, pelo menos. Eu vi. Tinha muita gente inscrita. Muita gente inscrita. Eu estava inscrita também, e eu vi esse dia que você quer. E quando falaram que era Edna, eu pensei, tinha que ter mais um pouquinho de nome ali para ser Edivandra. Não, foi Edna. Então tá bom. Mas a gente vai aproveitar junto contigo, né, Edna? Porque tu vai lá. Se Deus quiser, vai ser uma bênção, né? Vai ser maravilhoso. Tu vai poder curtir bastante e nós vamos poder acompanhar isso. Nossa! Passou rápido. No sábado. Legal. Eu imagine quando você viu o seu nome por lá, você falou assim, não tô acreditando, sou eu mesmo, muito feliz. Eu falei, eu fiz assim. Caraca, eu falei, eu nem carioca sou, né? Porque caraca é mais usado que carioca. Caraca, eu fiquei bem sem acreditar, né? Sim. Porque, assim, era um sonho, né? Que eu nem... Porque tem tanta gente, né? Todo mundo estava desejando, assim como eu. Então, todo mundo que estava inscrito tinha a mesma probabilidade. Mas é que era para você ser o que você pediu o sinal para Deus e ele te deu. Pois eu não entendi dessa forma, mas aí eu vou e volto e falo, nossa, mas você é pretensiosa mesmo. Você tá achando que seu canal é assim? Pedir, você vai pedindo e Deus te responde, né? Mas eu acredito que sim. E para mim... É sim, porque assim, tudo que você pede para Deus e outra palavra tem poder. Então, você fez um desafio, Deus te honrou. Sim. E você vai levar alguém? Tem direito a acompanhante? Tem o direito de levar uma pessoa, né? Eu vou levar a minha irmã comigo. Minha irmã ainda não teve oportunidade de sair, legal. Tem tudo. E aí ela vai comigo. Vai ser um prazer poder proporcionar
essa viagem para ela. Ah, que né? Nossa, maravilhoso. imagina a felicidade, né? Vocês devem estar ansiosas, né? Não vê a hora de chegar o dia. Demais da conta. Ai, que Todo dia me legal. liga. Vamos fazer aquele negócio na internet, vamos preencher aquele papel. Vamos. Já tá tudo certinho, os documentos, tudo ok. Agora não vai ter erro, não. Já tá marcado, sacramentado, carimbado. Sim, sim. Nossa, foi chato, foi tão ruim perder aquela viagem, né? Mas, enfim, eu tive a oportunidade de fazer, de fazer de novo, Sim. todo o processo de novo. Então, agradeço muito, né, a Luísa, a Trade Stars, por tudo Sim. isso. Para o pessoal entender, a Edna tentou ir uma primeira vez, acabou Isso. dando problema na hora do embarque por causa de uma vacina, né, Edna? Isso? Eu não tinha levado o comprovante. Hum, Então, lá no aeroporto, eles nos mandaram ir no posto de saúde lá de Guarulhos. A gente foi, só que chegou lá, não tinha nenhum registro, porque como a minha vacinação é antiga, aham. né, não tinha nada registrado no sistema. Então, a moça aplicou a vacina. E aí eles não deixaram a gente marcar, porque a Porque vacina... tem um prazo de 10 dias. Só que era a quarta vez que eu tomava essa vacina. Meu Deus. Mas vacilei, foi vacilo mesmo, né? Aham. Na verdade, não estava escrito na página principal, eu até busquei. Só Uhum. falava do Covid, que não estava exigindo mais sobre a vacina do Covid. Uhum. Enfim, mas aconteceu e tá tudo bem, né? E semana que vem só alegria, né? Só alegria, né? E agora eu acho assim, que vai ser até melhor, porque como eu já estou há mais tempo, né, estudando, eu também estou na mentoria do Gold, né? Uhum. É um excelente mentor também. Estou adorando estar lá com ele, né? Acompanhando as técnicas, aprendendo muito com ele. Eu acho que eu estou um pouco mais, meu conhecimento está mais consolidado. Uhum. Tá mais segura. Mas estou mais segura para entrar nas operações. Não faço muita coisa errada, tá, gente? Faço bastante coisa errada. O emocional pega muito, né? Mas ainda não tem aquela consistência. Uhum. O que tu aprendeu, Edna, que é importante para ti hoje, que tu coloca no teu dia a dia hoje? Eu acho que é ter mais paciência. Uhum. Porque no trade é assim, a gente não pode se afobar. Você tem que pensar, analisar a hora certa de entrar nas operações. Uhum. E não operar também é operar. É verdade. Isso. E é que nem eles dizem, né? Tantos anos tu ficou numa profissão ali, aprendendo, trabalhando, dia a dia, e daí tu sai, e daí tu quer aprender o trade de um dia pro outro, né? Já quer saber do dia pro outro. E não é bem assim, né? Tu tem também que ir conhecendo o gráfico e tal. Realmente é bem assim mesmo. Seu tempo de tela, né? Analisando. Vários instrutores, né? E mentores, porque cada um tem um jeito, né, de operar, e aí a gente aprende, né? E tenta, escolhe, né, aquele operacional que a gente se identifica mais, né? Que é importante. Escolhe também os ativos que a gente gosta de operar mais, né? Eu já tinha uma afinidade grande com o ouro, né? Eu já trabalhei em mina de ouro, então tinha uma certa afinidade. Desde que eu entrei, eu queria muito entrar na mentoria do Gold. Então, para mim foi uma realização também poder, né, estar com o Jack, fazendo. Além do Gold, qual outro ativo que você opera? Eu gosto de petróleo, né, mas eu opero com o MN, né, com mini contrato, porque o outro é pesado, muito pesado. E gosto também do Dow e do Nasdaq. Gosto todos os quatro que eu mais opero, que eu mais gosto de operar. Como tu se imagina estar daqui 5 anos, Ed? Milionária.
Isso aí. Pode ser gente audacioso, mas o plano tem que ser audacioso, né? Não, tem que pensar alto mesmo, você tá certa. Milionária com muitos ouros, oxalá. É. É verdade. Inxalá, muito ouro, muito ouro. Muito ouro. Ui. Isso, é. Não é? Mas não é fácil, né? Realmente, exige dedicação, né? A gente precisa se esforçar mesmo para poder atingir os objetivos. Não vai ser na zona de conforto, né? Que a gente vai sair do lugar. Porque se você faz tudo do mesmo jeito, você vai sempre ter os mesmos resultados. Então, assim, uma coisa que eu sempre faço na minha vida é sair da zona de conforto. A minha vida inteira foi assim. Na hora que eu estava muito confortável, trabalhando numa mina, que eu já tinha aprendido, que eu já dominava, Aí eu queria outros desafios. Aí eu buscava Edna, e que conselho você daria para a pessoa que está iniciando agora? Assista as lives, inicialmente só assistindo, operando preferencialmente na conta demo, para testar, né? Escolha alguns ativos, preferencialmente os mais leves, né? Moedas, parte de moedas, né? Porque você vai poder. Quando você perder, talvez um pouco menos, que elas são mais leves de operar, né? Escolha o horário em função da moeda que você gosta de optar por operar, né? E de acordo com a sua disponibilidade também, é claro. Escolha o operacional. Veja todos operando e veja qual é aquele que você mais gosta, você mais afina, você acha mais fácil de entender. É a casinha e o vizinho? É a casinha e o vizinho. É suporte e resistência? É suporte e resistência. Eu, por exemplo, gosto muito de suporte e resistência. Então, eu gosto bastante. Escolher um e fica bom naquele, né? E eu coloco algumas médias, né, para analisando. Então, o que eu mais gosto, o que eu mais analiso. Tá? Tenho entrado já com mais segurança em várias operações, tenho dado alguns gains sozinha. Então, porque eu no início virava noites, eu ficava na live 22 horas quase. Eu acho que todo iniciante é assim, né? Eu também não dormia. Eu dormia pelado. Em cima do computador, dava meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite, que tivesse que apagar. Ixi, quando o computador é do lado da cama, tu deita e já fica ali, né? Então, assim, eu acho que E aí eu fui começando a ficar muito fissurada. Eu tava muito. Tava demais. Tava demais. E não tava me fazendo bem. Porque eu tava ficando muito ansiosa. Todo mundo, eu passei por isso também, acho que todo mundo passa, todo começo, coisa nova, você não quer perder nada. Não, se eu não posso perder nada, tem que estar ali, né? É verdade. Hoje ainda assim, tem tanta coisa boa que a tribo oferece, a gente nem sempre consegue acompanhar, né? Verdade. E sim, todo dia tem alguma coisa boa acontecendo e às vezes a gente não consegue acompanhar. Não dá conta, né? Não dá conta, né? Porque assim, você vai, o banco, com a experiência dele de macroeconomia, que ele passa para a gente, é maravilhoso, né? A gente vai ali para as lives, o Siqueira à noite, né? O Siqueira é um excelente instrutor, a humildade dele é assim, admirável. Aí depois vem o João, que é outro também, gracinha demais. O João me acompanhou bastante no início, ele fez meu plano de gestão. Cheguei a ligar para ele fora de hora para pedir ajuda. Eu falei, não sei o que está acontecendo. Aí depois vem o Gustavo, que também é uma sumidade, o cara e além de ser muito divertido, né? Verdade. Depois o Tonho, que é maravilhoso, um analista técnico e gráfico, assim, a gente aprende
muito com ele. Verdade. E aí ele ensina muito a gente a ter essa paciência, a esperar, né? Os gatilhos. É verdade. Porque tem um sinal, mas depois tem que ter o gatilho. E muitas vezes, nem sempre, né, se concretiza. Tem um sinal, mas o gatilho não vem. Então, às vezes, a gente entra no sinal e aí a gente se estrepa. Então, o Tonho ensina isso pra gente, assim, muito bem. Muito bem. Porque ele é calmo, ele mostra pra gente por que a gente tem que esperar. Né? E você já teve oportunidade de conhecer todos pessoalmente? Como foi a sensação de conhecer eles pessoalmente? Ainda não conheci o João e o Henrique e nem o Guilherme. Os três eu não conheci ainda, né? Mas quero conhecer. O Pipo também eu já conheci lá em São Paulo, né? No Marinal. Com o Luiz eu já tive, acho que 3 vezes com o Luiz, né? Porque eu tive aqui também em Belo Horizonte. A gente acaba se tornando fã, né? Eu sou fã dele demais, sabe? Eu sou muito fã dele, muito fã. Edna, 5 minutinhos com o Luiz. O que você perguntaria para ele? Eu perguntaria para ele e para Juliana, né? Porque, assim, é uma coisa que eu fico assim, matutando, né? Porque eu adoro viajar. Já viajei, né? Já passei tempo em Portugal, já passei um tempo nos Estados Unidos. Eu fiz outras viagens mais curtas, mas para mais longe, mais de uma vez e tal. Mas eu gosto de voltar para o meu cantinho, sabe? Assim, eu gosto de ter as minhas coisas, as minhas referências, né? Sempre que eu viajo, eu trago coisas das viagens que eu faço, né? Eu tenho minhas memórias afetivas ali naquela viagem. Então, quer voltar pro ninho, né? Mas eu quero voltar. Então, assim, você pode ter hotéis maravilhosos, mas voltar para casa é espetacular. Né? Parece que, assim, é outra sensação. E eu tenho muita curiosidade, né? Saber como que ele se sente, assim, estar cada dia no lugar, se ele não sente falta de estar um pouco próximo das raízes dele. Não digo que ele precise de morar perto da família, não, mas que ele fixe alguma residência, né? Porque a gente sabe que pedra que muito rola não cria lodo, né? E se ele sai muito, acaba que, por exemplo, o Tutu, não vai ter uns amiguinhos que ele vai acompanhar na escola, por exemplo. Né? Eu falo isso porque minhas filhas têm amigas de quando elas eram no fundamental. Sim. Que acompanham a nossa vida aí, né? Até hoje. Então, aí eu pergunto para a Juliana também como que ela se sente, né? Se é tranquilo para ela, né? Deve ser, mas se ela não sente falta também desse cantinho, né? Porque, assim, ele aluga excelentes casas, mas as casas, né, são impessoais, né? Não tem a marca dele e nem da Juliana, né? Tem que ser cara, né? Sem personalidade. Sim, entendi. Então, se eles sentem falta disso. É uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Meninas, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou falar aqui umas palavras, nós vamos falar pra ti, Edna. Tu responde o que vem aí na tua cabeça, tá? Tá, joia. Bora lá, família. É a base. Um sonho. Ponto seguro. Um sonho. Um sonho? Viajar muito. Um líder. Um líder. Eu acho que. Jesus. Três palavras que te definem. Persistência, coragem e força. Acho que esses 3 me definem bem. Inspiração. Música. Adoro. Qual o estilo da música? Gosto de MPB, gosto de pop rock, gosto de rock internacional, mais leve, não gosto de metal, metal mesmo, né? Assim, pesado, né? Que me
deixa nervosa. Gosto de axé, gosto de rock, gosto de samba. É eclética. Sou super eclética, adoro dançar. Então, assim, onde tem uma coisa, eu estou me movimentando. E uma frase motivacional, Edna. Eu tenho uma frase até que eu sempre repito essa frase, até para mim mesmo, né? Uhum. Porque para mim ela diz muito com aquilo que eu acredito, né? Que é: o navio no porto é lindo, mas ele não foi feito para ficar lá. Perfeito. Então, Legal. é a questão da zona de conforto, né? Que a gente tem que realmente levantar a âncora. Né? E Buscar. em diante. Tem muito a ver com a tua história. Se você ficar ali estático, naquele lugar, né? Uhum. Então, você realmente é que é dono da sua vida, você é dono do seu destino, você é protagonista da sua história, você que faz, e você que faz acontecer. Tá certo. Né? Se der tudo errado, foi você, se der certo, é você. Então, assim, a gente, principalmente nessa área que a gente está, né? Uhum. A gente enfrenta muitas críticas, né? É. Tá doido, porque isso não vai te levar a nada. Isso não vai te levar a nada. Então, assim, e se a gente for escutar, né? A gente para. É. Então, na verdade, a gente tem que fazer ouvir de mercador, né? Cara de paisagem, Né? né? E só vai. E seguir naquilo que você acredita. E eu acredito muito nesse projeto. Muito. Né? Adoro estar com o Luiz, a dedicação dele, a dedicação de todos os instrutores. Eu falei para a Cris agora há pouco. Nós também somos vítimas do Luiz, né? Sim, vamos ser de novo. Nós também somos vítimas dele. Então, a transformação vem para todos que conhecem ele, com certeza. Sim. A última vez, as 2 últimas vezes que eu encontrei com ele, eu até falei: eu não quero tirar foto com você, eu quero um abraço. Só um abraço. Eu quero só um abraço dele. Eu acho ele, assim, fantástico. O comprometimento dele com a gente, sabe? Ele realmente se importa, ele realmente se dedica, ele realmente, quando a gente acompanhou alguns projetos com ele, né? E quando a gente, às vezes, não saía de uma operação, ou saía da operação essa hora, ou às vezes pouquíssimas operações, né? Foram para nós, com ele, muito raro acontecer, mas acontece. Ele fica extremamente preocupado com a gente. Ele fica querendo arrumar um jeito para a gente recuperar. Porque ele sabe que para a gente o pouco é muito. Né? Ele sabe, ele conhece, né? Assim, ele conhece a realidade da maioria das pessoas da tribo, dos membros da tribo. E é muito bom fazer parte dessa tribo, gente. É verdade. Um livro, Edna. O livro do Luiz, né? Então, bora lá, amor! Livro do Luiz! Muito sucesso para ele, né, gente? Já está há dias como na lista dos top 10, né? Mais vendidos da Veja, muito bom. E que livro! Para quem não conhece, ó, esse aqui. Isso. Vale a pena conhecer ele, né? Vale a pena. Edna, quero te agradecer do fundo do coração. Muito obrigada. Para quem não sabe, a gente ficou ali tentando com a Edna vários dias, né, Edna? Ela é muito paciente, querida. Eu quero te dizer também que para mim, olha, foi lindo ver tua história. Que currículo! Não vou cansar de falar. A gente quer também um pouquinho dessa coragem, né, Cris, para nós desbravar o mundo aí também. Quem sabe um dia, né, nossa viagem seja das manas também, né? Não, vai ser fantástico, né? E nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser muito legal. A gente pode até fazer uma camiseta, né? É outubro, né? Que vai ter o evento? Vai ser Não, setembro, dia 2 de setembro. 2 de setembro? Setembro já tá aí, né? Já no mês que vem, né? Se for ver daqui um mês, que é dia 2 de setembro. Eu volto dia 20. E setembro minha filha vai viajar com o marido dela e eu vou ficar com a minha netinha, né? De 1 ano e pouquinho. Então você não vai vir? Não sei a data, eu acho que é mais pro meio do mês.
dá para nós se apertar aí um pouco. Quero vocês aqui em São Paulo. Guarda aí um lugarzinho pra mim. Pode ser até abraçadinho no cachorro, na gatinha. Já falei, aqui tem cama, tem sofá, tem tudo aqui. A gente se ajeita, filho. Isso, não, bom demais. Quero sim, viu? Eu também quero agradecer, Edna, por você ter aceitado o nosso convite, para contar um pouco da sua história. Foi muito legal. Creio que vai impactar vidas de bastante pessoas, né? Uhum. Que vai se identificar com essa história, porque, igual você falou, chega numa certa idade, a pessoa não tem nada, não consigo nada. Não. Tudo tem um propósito na vida, né? Tem sim. Então, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer, né? Falar com vocês novamente e conhecer a Divan, que eu não conhecia. Prazer é todo nosso. Muito bom e estamos juntas nessa jornada aí. Estamos. Vamos junto. E compartilha lá hoje na mentoria do Jaque. Isso, vou